Olá, meu nome é Camila Povas, sou aluna de Programação 2 da disciplina ministrada pelo professor Dr. Rubem Carlo Benante na Escola Politécnica de Pernambuco. Eu e minha colega Alane fazemos parte do projeto de extensão de linguagem em C e hoje vamos ensinar a parte de estruturas de controle na parte teórica. Bom, eu sou a Alane Carvalho e eu vou falar da parte da introdução das estruturas de controle, das condicionais. Bom, o grupo aí é composto por mim, Camila, Giovanni e Matheus. Bom, antes de iniciar o estudo das estruturas condicionais, vamos entender como C descreve condições e como elas são avaliadas durante a execução do programa. Bom, uma condição é nada mais do que qualquer expressão cujo valor resultante precisa ser necessariamente um número inteiro. Se esse valor for zero, então a expressão é interpretada como sendo falsa. Caso contrário, se a expressão resultar em qualquer outro valor não nulo, então a condição será tratada como verdadeira. A maioria das decisões de um programa é baseada na comparação entre dois valores. Para escrever tais condições, existem os operadores de comparação, também chamados de operadores relacionais. Os operadores de comparação são tratados da mesma forma que os demais operadores aritméticos, tais como mais, menos, de divisão ou multiplicação. O resultado de um operador de comparação será 1 se a comparação for verdadeira, ou 0 caso ela seja falsa. Então, aí, nós temos os exemplos. O de igual, que a gente usa dois sinais de iguais, onde a gente quer comparar uma variável, tal, x, igual a 2. Que a gente está dizendo que se x for igual a 2, para executar tal coisa. Isso não é o que a gente ainda vai ver usando o if. Bom, o diferente, que é usado como o exclamação igual, a variável diferente de tal número, tal coisa. O maior ou menor, maior ou igual, menor ou igual, descritos dessa forma, normalmente usado de comparação de duas variáveis. E a atribuição, onde a gente quer só atribuir o valor à variável, como x igual a 10, x igual a 20. Bom, aqui a gente tem alguns operadores lógicos também, como i, ou e não. O i dado como 2 é comercial, o ou os 2 barras e o não como uma barra só. Eles são normalmente utilizados juntos com os operadores condicionais. Ou seja, colocado numa sentença, nós teríamos como se y igual a 10 e x igual a 11, executar tal coisa. Ou, usando ou. Se x igual a 2 ou x igual a 3, executar tal coisa. Então, o i, todas as condições precisam ser verdadeiras. E usando o ou, basta uma das condições que seja verdadeira. E o não, nenhuma das condições é verdadeira. Bom, agora vamos falar das principais estruturas condicionais. Vamos começar pelo if. Bom, o comando condicional, ele permite incluir no programa trechos de códigos que dependem de uma ou de mais condições para a sua execução. Bom, eu vou falar agora um pouco da estrutura do if. A construção if executa uma sentença ou bloco de sentenças somente se a determinada condição for verdadeira. Ela analisa uma condição dada pelo programador. Se a condição for verdadeira, as instruções dadas serão executadas, como eu falei. Bom, a condição do if, ela deve estar sempre dentro de parênteses. Ou seja, a gente vai ter o if, parênteses, e a condição lá dentro, fecha parênteses. O fim da instrução, ela deve ser sempre sinalizada com ponto e vírgula. Ou seja, embaixo do if, a gente vai ter uma condição, terminando ponto e vírgula. Quando houver apenas uma instrução condicionada à estrutura, ela deve sempre estar apresentada na linha abaixo, com o espaço da margem definida pelo if. Se houverem duas ou mais instruções, será necessário implementar um bloco de instruções, E eles devem ser colocados dentro de colchetes, Depois do if, o colchete. Como aí está aparecendo, no exemplo. A gente tem um if, uma condição, uma instrução qualquer colocada. Terminou o ponto e vírgula. Se tivermos mais de uma instrução, o colchetes e, termina fechando colchetes. Bom, agora, vou falar um pouco, do else. Que, basicamente, ele é um componente opcional. Ou seja, eu poderia simplesmente usar como se fosse só o if,
né? Dizer que, se x for igual a 2, executar tal. E botar aí embaixo, se x não for, né, usar o sinal do interrogação igual, se ele não for igual a 2, execute tal. Ao invés de eu colocar essa expressão do if, eu posso simplesmente substituí-la por else. E não precisar colocar nada em parênteses, nenhuma condição depois dele. Né? Que o else já quer dizer, se não, execute tal. Né? Ele permite a existência de instruções que serão executadas pelo programa caso a condição do if não seja cumprida. Né? Basicamente. Bom, e aqui, né, a gente tem, né, os exemplos como, né, a indentação do código. A gente tem do if, né, e se tal condição do if não for executada, né, não tiver lá, a gente usa, né, o else e uma instrução 3 para ele executar. Bom, e aí nesse segundo exemplo, né, o else, ele parece estar ligado ao primeiro if, né, pela indentação. Mas, na verdade, esse else ele está ligado ao segundo if, né, porque o else, né, ele é ligado imediatamente ao if que vem antes dele, né, que nesse caso vai ser o segundo if daí. Okay? Bom, então, de exemplos são esses, e agora a Camila vai dar continuidade, né, falando sobre o assunto de switch. Bom, gente, o próximo tópico que vamos abordar é o switch. Quando vamos fazer uma programação ou um algoritmo, às vezes precisamos incluir alguns ifs e elses para testar as condições e garantir a continuidade do código. Mas se usarmos muitos ifs else ou se usarmos muitos ifs sozinhos, isso vai fazer com que o código ele fique muito extenso, muito trabalhoso e não vai ficar visualmente fácil o entendimento dele. Então, para isso, existe o switch. O switch é um grande bloco de casos de if-else. Aqui do lado, a gente tem um exemplo do switch. O switch, ele sempre está atrelado a uma expressão. E o que é essa expressão? Normalmente, essa expressão é um número inteiro, é uma variável do tipo char, é uma variável do tipo long int, qualquer variável que nós vamos testar como condição do if. Então, depois do switch, a gente inicia o bloco de instruções e, ao invés de usar vários ifs e elses, a gente usa os cases. Cada case testa uma possibilidade. E uma vez que essa possibilidade for analisada como sendo verdadeira ou falsa, ela pode ou não ser executada. Bom, em cada bloco de switch, a gente só pode ter uma variável analisada como expressão, seja ela char, int, long ou short. Somente uma pode ser usada. Em cada case, ele analisa uma constante. Então, por exemplo, se no switch você coloca um número inteiro, cada case ele vai analisar a compatibilidade desse número inteiro. Então, se você no switch coloca um int x, no case 1 ele pode analisar se o x vai ser igual a 1. No case 2, ele pode analisar se o x vai ser igual a 3. E a partir disso, ele vai analisando para ver se as proposições são verdadeiras ou falsas, e ele vai executar as instruções que vêm logo após o case verdadeiro. Algumas vezes, nenhuma dessas proposições analisadas vai ser verdadeira. Então, aí existem duas possibilidades. A primeira é o default. O default sempre fica por último, embaixo de todos os cases, mas dentro do bloco de instruções do switch. Esse default funciona como um senão. Se nenhum dos cases acima for verdadeiro, o default vai ser executado. Mas também é possível não usar o default. Uma vez que não se usa o default e nenhum dos cases analisados é verdadeiro, nenhuma das operações e nenhuma das instruções dentro desse bloco de switch vai ser executada. E aí o programa ele simplesmente compila e pula essa parte porque analisa que nenhuma das proposições é verdade. Um ponto importante a ser analisado no switch é a continuidade das instruções de um bloco. Nesse exemplo aqui que nós temos, nós somente colocamos o case seguido das instruções e no final o default.
Do jeito que está aqui nesse exemplo, como o programa ele tem uma continuidade, todas essas instruções, se elas forem verdadeiras, serão executadas uma após a outra. Mas então, se você quer usar o switch como um grande bloco de ifs e elses, você provavelmente não quer que todas as instruções escritas sejam executadas. E o que é que você faz para garantir que essa continuidade não aconteça? Você insere um break. Depois de cada case, é necessário inserir um break para ter certeza de que, ao compilar, essa instrução ela vai ser quebrada e vai sair do switch. Se não for inserido break, a instrução ela vai ser realizada, só que, como não há nada dizendo para a instrução terminar e prosseguir com o código, ela vai efetuando todas as instruções seguintes. O default é o único bloco de instruções, digamos assim, é a única instrução desse bloco switch que não necessita de um break no final. Por quê? Porque os cases, todos eles têm algo embaixo, alguma instrução que vem a seguir. O default não. Se o default ele for executado, ele já é a última instrução do bloco. Então, mais nada vai ser executado após ele. Bom, agora eu tenho aqui 2 exemplos e nós vamos analisar a importância de todos esses componentes do switch que eu falei anteriormente. Inicialmente, é declarado uma variável char, do tipo char, com o nome estado civil. Para poder simplificar o código e ficar mais fácil a leitura, eu cortei algumas partes dele. Mas depois desse char e antes do switch, eu peço para o usuário inserir um valor dentro da variável char. Uma vez inserido esse valor, o switch ele vai analisar o valor inserido em estado civil e vai começar o bloco. No exemplo da esquerda, nós analisamos caso a caso. No primeiro caso, se for inserida a letra C, nós mandamos uma instrução para que seja impresso na tela a palavra casado e pular uma linha, que esse /n significa. Na segunda linha de instrução, nós analisamos se foi inserido ou não a letra S. E pedimos para printar de novo na tela, se o S for verdadeiro, a palavra solteiro. Se nenhuma das opções for considerada verdadeira, vai cair do default, o se não. E do default, eu peço para imprimir na tela que o estado civil foi incorreto. Ou seja, a letra que a pessoa atribuiu a essa variável char, ela não está presente em nenhum dos casos aqui analisados. É muito importante notar que, nesse caso do switch da esquerda, nós não colocamos o break, nós não adicionamos. Então, se os valores eles fossem considerados verdadeiros, seria impresso na tela todas as 3 opções, tanto casado, quanto solteiro, quanto estado civil incorreto. Para que isso não aconteça, nós fazemos que nem o exemplo da direita. Nós colocamos um break, seguido de um ponto e uma vírgula, logo após do final das instruções de cada case. Por último, colocamos aqui as referências do livro e do artigo que foram utilizados para poder criar essa aula. Bom, é isso. Essa foi a parte 1 sobre estruturas de controle e esperamos que tenhamos ajudado você no seu aprendizado sobre a linguagem C. Isso. E na próxima aula a gente vai estar mostrando de forma prática, né, alguns códigos de todas as estruturas que a gente viu hoje, de if, else e switch. Nos vemos na próxima aula, então. Até logo! Até.